Pois é, por nota, a Central de Transplantes de Alagoas esclareceu que a habilitação e a contratualização para a realização de transplantes no Sistema Único de Saúde é realizada pelo governo federal. E no caso de Alagoas, com relação ao transplante de rim, estão habilitados o Hospital Vida, o Hospital Arthur Ramos e a Santa Casa de Maceió, que recebem recursos do Ministério da Saúde para realizar os procedimentos. E várias doenças renais podem ser evitadas quando a gente procura dar uma atenção maior, se cuidar. O tratamento mais efetivo aí vai depender também da descoberta a tempo. Para falar sobre esse assunto, os cuidados com os rins, aqui com a gente o médico nefrologista Eric Barbosa. Boa tarde, doutor Eric. Obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. O que é que pode? Eu gostaria que a gente começasse falando exatamente sobre o que pode sobrecarregar a saúde do rim. Boa tarde, Cris. Boa tarde aos seus telespectadores. É importante a gente trazer todas essas informações, porque como os rins, na verdade, não causam sinais e sintomas quando eles sofrem e quando eles têm lesões de modo leve a moderado, a população às vezes esquece que a gente tem problemas renais. E quando chega, na verdade, numa situação que já está numa etapa grave, a final da doença, é quando a gente lembra, porque começa a ter sintomas quais? De inapetência, de anemia, de cansaço, os edemas em membros inferiores, e aí nós todos nos atentamos como população para os males dos rins. É muito importante essa data de hoje, que é o Dia Mundial do Rim, em trazer orientações para a população. E, incluindo a sua pergunta, é importante fazer com que aquele indivíduo que tenha comorbidades, que tenha doenças sistêmicas, que tenha a hipertensão, que tenha o diabetes, que tenha a nefrites, que tenha lúpus, enfim, que tenha comorbidades e riscos para desenvolverem problemas renais, terem uma periodicidade nos seus atendimentos com o nefrologista, porque é ele que vai conseguir diagnosticar de forma precoce as doenças, não só sistêmicas, como aquelas que acometem os rins, como também vai conseguir tratá-las a tempo de não evoluir a chegar num período final, que é a hemodiálise. Quais são as doenças renais mais comuns vistas no dia a dia de consultório? As doenças renais mais comuns, estão relacionadas muitas a doenças sistêmicas. Então, a hipertensão e o diabetes são o grande carro-chefe que levam às lesões renais, tá? E levam os indivíduos a chegar em hemodiálise. Entretanto, não são as únicas. A gente tem muitos de consultório, o cálculo renal, as infecções urinárias, principalmente aquelas infecções urinárias de repetição, rins policísticos, doenças sistêmicas como doenças autoimunes, aquelas que provocam o lúpus, vasculites, fatores reumatoides, que são situações que o próprio organismo provoca uma doença que afeta os rins. Então, é por isso que todos nós, e principalmente nesse dia do Dia Internacional do Rim, viemos à população e tentar esclarecer que é esse o objetivo, é tentar identificar o quanto mais precoce essas doenças sistêmicas estão levando à doença renal, para que assim possamos evitar a progressão das mesmas. Doutor, agora até aquelas pessoas que não sentem nada, não tem nenhum caso na família ou nenhum conhecido, é importante a gente ficar atento aos sinais que o corpo dá, porque o corpo sempre dá algum sinal de que tem algo ali errado, acontecendo. Com certeza, não tenha dúvida. O corpo é um sistema integrado. Quando eu falo de rins, automaticamente a gente está falando do coração, do pulmão, do fígado, do pâncreas. Estão todos entrelaçados num sistema único. Então, quando a gente fala de algum problema, alguma dor, inchaço nas pernas, enfim, qualquer anormalidade que possa estar aparecendo naquele momento, o ideal é sempre buscar um atendimento médico.
seja do seu clínico, que você já o confia, ou do seu médico nefrologista, que não deixa de ser um clínico também. E esse nefrologista poderá pedir check-ups, fazer exames preventivos e, em cima, tratar dos seus rins de uma forma direta e mais adequada. O senhor falou também do cálculo renal, muito comum, né? A queixa de cálculo renal, diagnóstico nos consultórios. Acomete a pessoa em qualquer idade? O que é que, de repente, pode ser feito para evitar a formação dessas pedras nos rins? Muito bom. O cálculo renal é uma doença, basicamente, que tem uma herança genética hereditária muito forte. De 85% a 90% das pessoas, né, dos doentes que padecem de cálculo renal, quando você vai procurar um histórico na família, sempre encontrará um pai, uma mãe, um tio, o avô ou a avó. Isso é bem consolidado e, basicamente, é um gene no nosso DNA que sai levando para cada familiar e uns se expressam mais ou se expressam menos. Entretanto, além desses 85% a 90% de fator hereditário, temos as deficiências dos nossos perfis metabólicos. É aquele paciente que gera cálculo por deficiência de magnésio, deficiência de enzimas de cálcio, de oxalato, de ácido úrico, de citrato, que para cada componente desse, o seu médico nefrologista irá pedir um exame de 24 horas e automaticamente vai detectar qual é essa malformação ou essa alteração enzimática que padece, que faça formação desses cálculos renais. Os principais cuidados, então, para que a gente possa garantir a boa saúde dos rins? Os principais cuidados, né, na verdade, não deixa de ser diferente daqueles que têm problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas pulmonares, porque a gente está falando de um sistema integrado. Então, o primeiro passo é para aquelas pessoas que têm algumas patologias e comorbidades que vão levar lesão no rim. Esses são diretos, aqueles diabéticos, hipertensos, aqueles pacientes que possuem as nefrites, rins policísticos. Então, é de essencial controle a dieta. Sódio. Hoje a gente sabe que o sal é um veneno para qualquer que seja a patologia que se tenha. Para aqueles pacientes obesos, é interessante que esses pacientes tenham uma dieta que emagreça. Lá no futuro, isso ele vai ser cobrado por esse período de obesidade e de excesso de funcionalismo do próprio organismo pela obesidade. Aquele indivíduo que fuma, ele deve abandonar o tabagismo e aqueles que nunca fumaram, nem pensar em ingressar. E aqueles que têm o diagnóstico de algum comprometimento renal, seja leve, seja moderado, existe uma gama de arsenais terapêuticos que pode fazer com que diminui a progressão a chegar em uma hemodiálise. Tá certo, doutor Eric. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Até logo. Boa tarde.